Eu gostaria, então, de passar a palavra ao Dr. JB Fortaleza, que vai, então, falar em nome dos povos sobranistas. Então, JB, a palavra é sua. Boa noite, prezados amigos, prezados confrades. Saudando Manuel Fonseca, Walter Gomes Miranda Filho, Sebastião Diógenes, Lineu Jucá, Alcinete Rocha, Ana Margarida, o nosso presidente Arruda, a nossa própria Sobrames, e mesmo à distância, o presidente nacional da nossa Sobrames, que eu saúdo também a todos os sobranistas cearenses, presentes ou não, nessa noite memorável. Quero que as minhas primeiras palavras sejam de cumprimento ao presidente pela sua saudação, muito sábia, erudita. Quero também manifestar a minha consternação pessoal pelo falecimento do nosso Pessoa. E quero agradecer em meu nome, de antemão, e em nome de Jonas Marinho e Fernando Melo, duas personalidades ilustres, já muito bem caracterizadas pelo nosso presidente, agradecer pela nossa aceitação para fazer parte dessa conceituadíssima Sobrames, agradecer pessoalmente pela distinção do nosso presidente, do meu presidente Arruda, meu prezado amigo de longa data, lá no Hospital da PM, onde o Átila era nosso diretor. Agradecer a distinção do convite, Átila, a quem eu saúdo também de uma forma especial, a distinção do convite para representar uma honraria e um desafio, representar a mim e a esses dois ilustres colegas, meu prezado amigo Fernando Melo, em particular, de tantos contatos e tantos trabalhos que nós realizamos desde o tempo do Hospital Batista. Doutora Celina Corte Pinheiro, saudosa sobramista, escreveu em seu artigo Breve História da Sobrames que Francisco Dionísio Aguiar Viana, nosso colega médico, por cerca de 2 anos batalhou com vistas à formação de uma entidade que, em nosso estado, congregasse os médicos que publicam a palavra escrita em algum dos canais da época, os nossos colegas que têm o hábito de escrever e o gosto por se manifestar de forma escrita. Durante o amadurecimento da ideia, foi constituída uma comissão que se reunia no Centro Médico Cearense, denominação à época da nossa AMC, Associação Médica, à época presidida pelo Dr. Juarez Carvalho. E em agosto de 82 foi eleita uma diretoria para a entidade que nascia. Essa diretoria era composta pelo presidente Emanuel Carvalho Melo, secretário, o nosso amigo Dr. José Jackson Sampaio, tesoureiro, doutora Lucila Santos Rabelo. Posteriormente, por sugestão do então presidente nacional, que foi um contato muito forte do Dr. Dionísio, foi uma pessoa muito importante para o nascimento da nossa Sobrames regional. Eles, durante esse período de 2 anos, trocaram várias correspondências. Eu imagino que a época era por correio, etc. E, por sugestão do então presidente, doutor Ovídio Borba Duarte, o doutor Dionísio foi aceito unanimemente como vice-presidente da nossa sociedade. Celina cita em seu artigo algumas curiosidades interessantes. Por exemplo, o doutor Dionísio afirmava de viva voz que não era escritor, era, entre aspas, apenas médico.
Uma outra coisa interessante, evidentemente que o que eu estou falando aqui é do conhecimento de todos nós. Mas não custa nada fazer alusão nesse momento tão singular. É que a nossa primeira coletânea, a nossa primeira antologia, data de 1981, ano anterior ao ano de fundação da nossa Sobramos, o que é muito interessante. Valendo, então, que os médicos que participaram daquela primeira antologia passaram a ser considerados muito naturalmente e muito adequadamente sócios fundadores da Sobramos Ceará. Um outro fato digno de nota, alguém fala sobre a natureza da escrita. A Sobramos Nacional, fundada, como disse o nosso presidente, em abril de 1965, ela foi criada, consta no seu objetivo, que é a congregação de colegas médicos que se dedicam à publicação de textos não científicos, de literatura não científica, o que, na realidade, se choca com a percepção de todos nós de que onde há mais de um médico, 2 médicos para cima, o assunto roda, bate em medicina e em médicos. Então, é impossível nós publicarmos a nossa literatura apenas uma literatura não científica. A literatura científica vai estar presente e, muitas vezes, até mesmo a literatura de ordem estrutural da medicina em si, na nossa relação com aqueles que usam, os usuários do nosso serviço, nossos clientes, e até com as instituições a qual, voluntária ou involuntariamente, temos de nos agregar. A antologia anual falhou em apenas um ano, por isso, no 38º ano de fundação, nós temos a 37ª antologia. E interessante, o presidente Arruda citou nas suas palavras iniciais e em mais de uma oportunidade nessa nossa 37ª coletânea, que o esforço hercúleo, palavras dele que eu achei muito apropriadas, do doutor Marcelo Gurgel, foram foi o viabilizador, esse esforço hercúleo foi o viabilizador da nossa 37ª antologia. Com um detalhe que o presidente Arruda sempre destaca, que nesse ano de pandemia, não só nós publicamos a nossa antologia, como também ela bateu recorde de publicações e de autores, o que é notável, é algo notável. Paralelamente, o Gurgel fez a menção que, por um lado, é bastante apropriada, mas, por outro lado, mostra o seu espírito, a sua modéstia, de que, na realidade, houve esforço hercúleo, sim, mas um esforço hercúleo que foi da parte dele e da parte do corpo de associados, principalmente dos que participaram com seus textos. O título dessa publicação é outro ponto que eu gostaria de destacar, apesar de ter sido suficientemente destacado na própria antologia e nas palavras que nós ouvimos de nossos confrades, que é um título que eu julguei, além de apropriado pela pandemia, tem 2 outros aspectos. Em primeiro lugar, foi uma ideia iluminada. É um título iluminado, foi uma ideia iluminada para um ano um tanto ou quanto escurecido pela nossa tristeza com a perda de amigos e até de parentes, e também pelo estado de sobressalto em que todos nós temos vivido durante o ano de 2020. Além do que, eu considero que esse título Sopro de Luz, doutor Alcinete, se aplica a qualquer momento, a qualquer antologia
que nós tenhamos publicado, porque Sopro de Luz é um título muito feliz, foi uma ideia muito interessante e que eu sei que prontamente atendida por todos. A nossa 37ª antologia é constituída de textos que nos dão prazer à leitura, com certeza. Não é apenas por delicadeza, é porque, de fato, os textos são muito agradáveis de ler. E eu tive a oportunidade de folhear algumas outras antologias no meu período de namoro, sem saber se seria aceito em namoro pela Sobrames Regional Ceará, e vi que a qualidade é essa qualidade aí. Mais especificamente, como eu me detive mais na leitura da nossa 37ª, dá gosto de mostrarmos a colegas e amigos familiares a qualidade dos textos ali colocados. O presidente Arruda falou uma coisa muito interessante em um de seus textos aqui presentes, citando o Pablo Picasso. O presidente, parafraseando a frase do Picasso, fala que nós transformamos. O Pablo Picasso fez lá um trocadilho que está à disposição de todos, e nós somos sóis. Aliás, nós transformamos manchas amarelas em sóis, porque o Picasso faz um trocadilho. Há quem transforme sóis em manchas amarelas, e o bom escritor transforma manchas amarelas em sóis. E o nosso presidente falou que nós somos, de fato, pessoas, nós somos escritores que transformamos manchas amarelas em sóis, e continua, escritas em bálsamo para os aficionados por uma boa leitura. Amigos, eu fico pensando que não fosse o esforço hercúleo já falado e cantado na nossa 37ª antologia, nós estaríamos privados de muito prazer intelectual. Olha, eu pensei algumas situações que vão das reminiscências de Flávio Leitão, José Maria Chaves e outros, vários fazem suas reminiscências, registram suas reminiscências, passando por outros pontos. Fábio Santana, por exemplo, nos conduz da eterna Paris à mutante e hoje internacional Jericoacoara. E aí eu pensei de Paris a Jeri, não é? Isso, Fábio Santana. Da arte plástica, nós teríamos nos privado também da arte plástica que o pequeno João Arthur nos fez conhecer de seu querido papai, Tiago Stuart. Da deliciosa As Três Mulheres, do Sebastião Diógenes, eu achei um barato. Me desculpe a informalidade do termo. Nas Três Mulheres, o Diógenes me fez lembrar uma situação vivida por mim e que tem a ver também com um dos textos do Marcelo Gurgel. No texto do Marcelo Gurgel, ele fala de quando os mormons, jovens americanos proselitistas, vinham à Fortaleza e ao Brasil, digamos assim, para tentar convencer as pessoas a se filiarem à sua religião, Jesus Cristo dos últimos dias e tal. E que, numa dessas situações, por visitarem as residências de pessoas de realce socioeconômico da cidade, foram à casa do professor Wilson Gonçalves, acho que é o pai do gato, né, o professor Wilson. Desculpe, Milton Gonçalves. Então, ele... E os rapazes estavam tentando convencer o professor, e o professor dizendo não, porque já estava satisfeito da religião. Aí, por fim, lançaram mão do argumento que tem direito à poligamia.
tem direito a 4 mulheres, quando o professor respondeu que com uma coisa já estava meio complicada, como iria ele querer 4, não é? E aí eu lembrei, juntando isso com uma frase sensacional do Sebastião, a frase é o seguinte: naquele tempo eu já havia, ou melhor, já me haviam abandonado os esforços contra o pecado. Eu achei essa frase, Sebastião, muito interessante. E me lembrou, juntando com a questão dos mormons, que também, quando já me haviam abandonado os esforços contra o pecado, ali por volta dos 10 anos, ou quase isso, eu pensei, quando eu soube, um soldadinho de polícia que frequentava a minha casa comentou sobre os mormons, que podia ter várias mulheres e tal, etc. E eu achei que quando eu crescesse, eu haveria de querer ser mormon, porque se fosse para ter muita mulher, é uma coisa interessante, mas o professor Wilson, o professor Newton, naturalmente, me teria convencido do contrário com aquele seu argumento. Não é fácil, né? Bom, nos teriam privado também, não fosse essa 37ª academia, a antologia, das aventuras de Aninha, Bento e do Jabuti Totó, descritos pela Cristiane Chaves Leite. Muito interessante, um pequeno conto baseado em fatos reais, propiciados pelo seu casal de filhos e o Jabuti Totó. Teria sido privado também da festa de aniversário do nosso Jonas Marinho, na qual eu praticamente me senti participando, tal a alegria transmitida pela descrição dele. E pela oportunidade de falar dos meus filhos, Yasmin e João Emanuel, nos meus primeiros textos publicados aqui na Antologia da Sobrando, na nossa 37ª antologia, ali numa crônicazinha que eu chamei Fumaça. E teríamos também sido privados do brado do nosso primeiro presidente, Emanuel Carvalho, num poema sobre o qual nós vamos voltar a falar logo, logo. Meus amigos, por que ser escritor? Por que escrever? Para o quê? Cada pessoa que pensa em escrever, que queira escrever ou que escreva, tem com certeza uma resposta para cada uma dessas indagações. Seja porque essa pessoa pretenda mostrar a alguém aquilo que produziu, a sua opinião sobre algum assunto, seja porque essa pessoa deseje instigar alguém a pensar sobre alguns temas ou situações. Vejam que eu não usei a palavra refletir, porque, como é uma palavra da moda, eu normalmente tenho uma certa resistência a usar, até porque ela termina se desgastando. A palavra refletir anda muito desgastada, porque muita gente fala em fazer reflexão, em refletir, quando eu acredito que nem todas as pessoas dominem inteiramente o significado do que venha a ser a palavra refletir e reflexão. Outra possibilidade, por desejar contar uma história real ou por si própria criada, ela pode escrever também para tentar convencer alguém, discutir um problema, ou com alguém ou com seu próprio alter ego. É um exercício muito interessante quando eu faço essa discussão com o meu alter ego. E muitas vezes ela é melhor porque a outra pessoa, ao discutir, pode não me entender direito e tal, e assim com o alter ego a coisa flui melhor. Por um desses, por mais de um, ou por todos os motivos, as pessoas escrevem. Se pensávamos precisar disso, nós, sobranistas, e em particular hoje, eu, Jonas e Fernando,
se pensávamos precisar disso, aqui chegamos ao lugar certo. Aqui vivemos também uma peculiaridade. Somos médicos e escritores. Ó, a Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores Nacional nasceu Sociedade Brasileira de Escritores Médicos e nós não somos escritores médicos. Aí, a sociedade, a Sobrames Nacional, pensou, permitam-me a figura, e mudou a sua denominação, passando a chamar-se o que desde então é que a Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. Sim, não somos escritores médicos. Nós somos médicos e escritores. E aí vem uma vantagem. Por isto, já que somos médicos e escritores, mesmo que já distinguidos alguns com o manifesto prazer de seus leitores, esses veteranos, mesmo distinguidos pelo manifesto aplauso de seus leitores, por termos entre nós essa identificação intrínseca de sermos médicos escritores, mas antes de tudo médicos, nós não temos o constrangimento, nós não temos a vergonha de exibir nossos escritos, seja de principiantes ou não, seja de ficção ou narrativa de alguns acontecimentos, por receio de sermos tolhidos na nossa vontade de escrever. Nós estaremos sempre à vontade para escrever, porque, antes de tudo, nós somos pares médicos e a nossa compreensão das limitações de uns e de outros nessa e naquela situação fazem com que nós tenhamos a confiança e a segurança de mostrar os nossos escritos. Isso faz da Sobrames um extrato, e aqui eu escrevi extrato com S, um extrato, um porto seguro do qual possamos alçar voos, se vocês me permitem mais uma figura, para realizar o sonho de nos sentirmos, até mais do que sermos, de fato, escritores. Nesse sentido, a Sobrames é também uma escola. Nela podemos e principalmente devemos e o fazemos aprender, como aprendemos em todos os lugares. Todos aprendemos, todas as pessoas humanas aprendem sempre, e nós médicos somos basicamente aprendizes desde a hora que a gente resolve entrar na faculdade até se formar completamente, que eu digo que a gente só se forma completamente na hora que para totalmente de fazer qualquer coisa, por aquele evento que nenhum de nós deseja, que seja a morte. Aprender com quem... Nós aqui aprendemos com quem sabe mais, com quem sabe menos, com quem acha que sabe, com quem. Por isso, perdão, eu quero repetir, em meu nome, em nome de Jonas Marinho e Fernando Mello, em meu próprio nome, muito obrigado a todos os que fazem a Sobrames por nos aceitarem, por nos receberem e por nos acolherem com tanta delicadeza e distinção e prova de amizade. Muito obrigado ao presidente, muito obrigado à diretoria, muito obrigado a todos os veteranos que hoje nos recebem, a nós três. Bom, obrigado. Meus prezados amigos, e para não dizer que não falei das flores, diga, meu amigo Arruda. Não, eu pensei que você tinha terminado, pode continuar. Para não dizer que não, você falou em 25 minutos, eu espero estar dentro do tempo. Para não dizer que não falei das flores, aliás, para não dizer que não falei da pandemia, esse flagelo, quero ler do nosso primeiro presidente, Emanuel Carvalho, um poema que eu achei muito interessante e que não se aplica só aos tempos de pandemia. O próprio título do poema já nos dá uma pista da grande força do poema e do fato de que ele não se aplica somente à pandemia.
O título do poema é O Mundo Depende de Nós. É curto, não é muito longo. Está tudo a cair por terra. Está tudo desmoronando. O que vamos fazer? Correr para onde? Para onde correr? O mundo não depende de mim. A vida depende do mundo. O mundo depende de mim. O mundo depende de mim. Estamos sós no universo, isolados em nossa pequena ilha sideral e agora aqui solitários nessa quarentena dos amigos, pais e filhos, na distância, da segurança, da esperança. A solidão é aquele transeunte assustado e sozinho de máscaras na rua e o vírus à espreita na próxima esquina. O mundo não depende de mim, a vida depende de mim, o mundo depende de mim, o mundo depende de mim. Não, não. O mundo depende de nós. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela recepção, muito obrigado a todos em meu nome, em nome de Jonas Marinho, em nome de Fernando Melo. Forte abraço. Muito obrigado, muito obrigado. Aplausos de todos. Bom, doutor Fernando Melo e doutor Jonas Marinho, eu vou dedicar, depois de um tempo, tanto para o Fernando como para o doutor Jonas falarem uma coisinha a mais. Mas eu queria passar a palavra agora para, correndo a pauta, para o doutor Zé Maria Chaves, que ele preparou uma mensagem muito especial de Natal e Ano Novo para todos os sobramistas, para todos aqueles que estão assistindo e que vão assistir depois